Então vamos aí. Mi nombre es Michel Bonato, soy arquitecto de soluciones ahí en Elastic. Já estou aqui por cerca de quase 2 anos. Empecé trabalhando, atendendo toda Latinoamérica, ¿no? Todo Latam. Pero ahorita estoy muy centrado en el atendimiento de la industria de finance y mucho específico para Brasil, ¿ok? Pero van a tener mis contactos si necesitan ayuda, apoyo, hay eventos y todos tienen mi correo, si necesitan me envíen correo y voy apoyando de la mejor manera. Tenemos un equipo muy grande de elástico, de arquitectos, todos con conocimiento que pueden apoyarlos, ¿ok? Todavía hoy vamos a empezar hablando mucho de AI generativa y Elastic y cómo es el relacionamiento de Elastic con AI generativa y cómo las grandes marcas, ¿no? Los grandes players de mercado han buscado Elastic para apoyar en sus soluciones. El primeiro ponto aí, creio que o mais importante é, Elastic é uma plataforma de dados e como uma plataforma de dados, nasceu para receber muitos dados, fazer trabalho com grandes volumes de dados e principalmente ter escala, não? Então, hoje Elastic é uma plataforma que possibilita fazer essa consolidação de tudo que é de todas as informações que necessita e adentro de seu algoritmo e de sua inteligência hace todas as correlações de las informações de duas maneiras, não? Uma maneira automática, seguindo aí muitos os casos de uso que temos, como segurança e observabilidade, como também traz a possibilidade do cliente a ser o seu próprio caso de uso, não? Então, indo para o caminho da área financeira que trabalham mais cerquita, muitas das bancas estão fazendo uso de Elastic para fazer análise de fraude, fazer aplicações de machine learning para identificar comportamentos antes de ele passarem, não? Então, antes de ter um problema, adentro de como estão passando as coisas, se põe aí algoritmos de machine learning e esses algoritmos empeçam a ser forecast, a serem análises preditivos para que onde se recebe aí todas as tendências do que pode passar e com base nessas informações, as bancas estão fazendo análises e evitando passar por problemas, não? Então, esses são um caminho muito peculiar e que elas que vem crescendo muito grande em mercado, não? Um primeiro ponto que é muito importante aí citarmos é Elastic está em primeiro lugar se não estou equivocado, desde 2016, entre 16 e 17. Estamos aí lá em engenharia de busca com melhor performance, onde grande parte das soluções nos buscam para ser o uso de Elastic em diferentes casos, diferentes maneiras, porque temos um poder muito grande, um empowerment muito grande para fazer as análises desses dados, trabalhar com grandes volumes e principalmente não fazer uma consulta e arriba dessa consulta trazer as coisas mais assertivas possíveis, não? Um ponto muito importante quando falamos de AI generativa, grande parte das soluções hoje que estão vivendo em mercado ou que trabalham que trabalham como um banco de dados vetorial e que fazem o uso ou por exemplo, é um database específico para essa parte de generative AI, hace muito desses dois pontos, não? O que está aqui em rosita, que é Story Search, Vector Embeddings, ou algumas soluções traem a possibilidade de fazer a criações de los embeddings dos vetores, não? Alguns só fazem o armazenamento e Elastic possibilita hacer a criação. Pero Elastic é muito mais, não? Então, quando pensamos a ver Elastic como uma solução de dados que tem em seu cerne, em seu coração, toda a engenharia de busca e a capacidade de crescimento, de escalabilidade que possui.
Tenemos muchas otras features, muchos puntos importantes que traemos para nuestros clientes que las otras soluciones de mercado o no tienen o necesitan de otras soluciones para hacer. Un ejemplo muy simples de eso es Elastic, que hoy posibilita, por ejemplo, hacer a integración de Elastic con alguna solución de identidad, ¿no? Que hace toda la centralización de identidad, como Azure AD, como Active Directory on-premise o otras soluciones. Y Elastic, con base en esa integración, permite hacer toda la seguridad de acceso a nível de documentos adentro del index, ¿no? Entonces, index es la unidad, en la teoría, la unidad más básica que tenemos en Elastic, que es donde se hace todo o almacenamiento de toda a informação dentro de Elastic. Obviamente, se vamos a hacer uma análise muito mais detalhada, dentro de um índice, as shards, as shards primários, shards secundários ou réplicas que chamamos, e com isso escalamos todo o cluster, não? E quando vamos dentro de um índice e hacemos o almacenamento de cada um dos documentos, é possível fazer a segregação de acesso a nível de documento. Ou, se queres um acesso muito mais deep dive, ¿no? Mucho más profundo, es posible todavía hacer el criterio de acceso por campos, pelos fields. Entonces, tenemos uma segregação de acesso muito forte, o que trae mucha confiabilidade de nossos clientes, porque é uma base totalmente segura, com informações que normalmente tienes informações que são informações confidenciais, que não se pode sair para nadie, e que normalmente, para que outras soluções no mercado puedan chegar a esse nível de como Elastic trae de solução, necessita de muitas outras soluções, não? Então, Elastic é uma plataforma totalmente completa, e esse é um dos motivos de que grandes players do mercado que estão trabalhando com IA generativa, por exemplo, Azure, AWS, Google, todos têm parceria com Elastic para que seus modelos de LLM se podem integrar com a base de Elastic. Todos. Um exemplo muito interessante e que ensina quanto de empowerment Elastic tem é a solução de IBM, por exemplo, IBM X, que hoje hace toda a sua plataforma de Watson X hace uso de Elastic internamente. IBM é nosso cliente e hace uma solução de Generative AI, onde usa Elastic como a base principal de sua solução. Só para que tenham uma ideia de como o mercado está vendo Elastic para essa parte de AI generativa, não? Para quem não conhece Elastic, nós estamos aí desde 2012. Temos mais de 2.800 empregados, estamos em mais de 40 países. Nossa solução tem mais de 4 bilhões de downloads. Ou seja, temos muitos clientes que nem conhecemos, porque fazem uso de nossa plataforma totalmente de uma forma open source, que é o nosso CERN, não? É nossa solução. E estamos aí em grande parte delas de las principales companhias que estão em la Fortune 500, não? Um ponto muito importante que estamos vivendo é o cenário em el mundo tem seus grandes momentos, não? Seus grandes câmbios, e agora estamos em Generative AI ou AI, principalmente com Generative AI, não? Generative AI, quando falamos de chatbot, ChatGPT, temos aí potencial enorme. Todas as empresas e as pessoas estão vendo o quanto isso pode trazer de potencial, e as soluções que traem esse tipo de possibilidade estão adiante de muitas das outras. Para nossa sorte,
Elastic ya tienes base vetorial ya hace más de 3 años. Muchos de nuestros clientes ya hacen machine learning adentro de Elastic por más de 4 o 5 años. Entonces tenemos una solución mucho madura para el momento y eso es un aspecto que muchas de las empresas ven en Elastic, ¿no? Solo para que tengan conocimiento, por ejemplo, aquí em la pantalla está a evolução de Elastic com toda a sua plataforma e todos os investimentos e soluções e features que, que foram lançadas em el mercado e que as pessoas estão fazendo uso, não? Então, estamos com uma plataforma que hace atualizações a cada 3 meses ou a cada quarters, sempre com nuevas otimizaciones, nuevas funciones. El año pasado, por ejemplo, en 2023, hicimos no a reengenharia, pero ponemos todas nuestras features de core adentro de um solo sistema que chamamos de Esri, que basicamente é toda a parte do core de Elastic, é o algoritmo principal de Elastic, em conjunto com esse lançamento de 2023, pensamos a disponibilizar para nossos clientes toda a parte de AI Assistant, que é nossa maneira de ver, de aplicar AI generativa dentro de Elastic. E vamos a demonstrar isso um pouco mais adelante, ok? Um ponto muito importante que, que creio que deva entender é temos essa linha aqui arriba. Essa linha representa todos os esforços que Elastic hace e aprimoramentos que hace adentro do core de Elastic. Então, desde a parte de suporte para algoritmos de machine learning supervisionados e não supervisionados, busca vetorial nativa, toda a parte de suporte de NLP e então poder aí trazer toda a parte de algoritmos desenvolvidos em seus clientes e importar isso para dentro de Elastic. Toda a parte de ELSER, que é nosso LLM, não? Nosso algoritmo de AI generativa, e ESRI, que é todo o conjunto de nossas soluções. Esses são pontos que todos os nossos usuários que fazem uso de Elastic têm benefício. Então, são aprimoramentos que temos em todas as funções, em toda a solução, porque está em el core, não? Aqui abaixo, não. Aqui embaixo são soluções que Elastic ha desenvolvido para seus casos de uso. Então, não sei se todos aqui que estão aqui conhecem bem como é Elastic, vou ensinar um pouco mais adelante, mas em Elastic há 3 grandes campos que se pode trabalhar dentro de Elastic. O primeiro é observabilidade, o segundo, segurança. Esses 2 casos de uso já vêm listo. O cliente não necessita fazer nada. Hace o proveito de toda a sua plataforma dentro desses casos listo. Não há necessidade de desenvolvimento, solamente fazer uso em caso de segurança del CIEM, XDR, EDR e todas as funcionalidades de segurança. E em caso de observabilidade, fazer toda a observabilidade, fazer uso de APM, logs, traces, métricas e tudo isso. O terceiro caso que temos em Elastic é o que chamamos de búsqueda, e praticamente é de onde se pode customizar tudo o que necessita. Então, a base de dados está aí, tem todas as informações através de uma linguagem, de configurações, é possível customizar as formas que vão ser o uso de Elastic. E para esses casos de usos, temos muito de evolução que Elastic vem trabalhando, desde suporte para fazer forecast dentro de observabilidade, toda a parte de IOPS, toda a parte de machine learning para detecção de regras de segurança, toda a parte de alertas e, finalmente, toda a parte de ESRI. Aqui, em la parte de ESRI, temos uma solução que chamamos de Elastic AI Assistant. Sim, pensou como segurança, para o caso de uso de segurança, foi lançado em novembro do ano passado, pero ahorita já hace o uso da plataforma como todo.
o que seja. O que isso significa? Significa que quando o cliente empieza a fazer uso de Elastic e queres fazer uso de AI Assistant para qualquer coisa que há dentro de Elastic, é possível. Não mais solamente enfocado em segurança, pero agora em observabilidade, em análises que o cliente gostaria de fazer adentro de Elastic, ok? Qual era o grande ganho que temos com Elastic AI Assistant? Basicamente é em linguagem natural. Mira o que está passando em mi server. Mira o que está passando em minha aplicação. Quantas vezes recebi um downtime durante esse mês? Quantas vezes mi solução se quedou indisponível? Quantos usuários estão tendo acesso à minha aplicação em esse momento e fazendo autenticação e ponendo e fazendo gravações em arquivo, por exemplo? Então, se todas essas informações em perguntas naturais, é possível ter as respostas de uma forma muito sencilla e muito rápida através do AI Assistant. Só para aproveitar, um dos principais casos de uso que temos com AI generativa em el mundo, um dos principais casos é de Cisco. Cisco aumentou seu tempo de resolução de problemas, não? Seu SLA de resolução de problemas, em mais de 90% em nível 1, porque não necessita mais escalar os tickets para los mais expertos, e sim em nível 1 de suporte já é possível fazer todas, grande parte das resoluções, perdão, porque AI Assistant apoia todos os seus analistas para serem esse tipo de resolução. É um caso totalmente amplo, muito advogado, então se hacen uma búsqueda em Google e pongam Elasticsearch AI Assistant Cisco, vão haver muitas informações sobre esses casos, ok? Um ponto muito importante é com a questão do chat GPT, toda a parte de uso da AI generativa e todo o poder da AI generativa, sim pensou a desenvolver muitos modelos, muitos serviços que se baseiam em chat GPT ou em outras soluções, como OpenAI, Bedrock, todas as empresas começaram aí a, a hacer esse tipo de trabalho com essa solução, não? Então, isso vem aí demandando muitas das soluções e eu creio que todo mundo que está aqui em essa chamada já hice ou vai ser o uso de ChatGPT uma vez na vida. A ser a abertura de la console, a ser uma pergunta, mira, como que me gostaria ser a construção de minha casa, como hago a construção? Obviamente, ChatGPT vai trazer toda a resposta, pero com um ponto indiferenciado, com informações abertas, informações públicas. O que passa é como fazer o uso de uma solução com todo o empowerment que ChatGPT tem, por exemplo, para dentro das empresas, pero trabalhando com informações privadas que não estejam públicas na internet, que seja informações de seus clientes, que seja informações de sua empresa. É aí que há um contexto desenvolvido, que há uma solução desenvolvida em el mercado que se chama RAG. Não é uma solução, é uma técnica. E o que é RAG? RAG é uma maneira de fazer com que esses grandes algoritmos se pueda fazer as respostas que estão treinados, pero haciendo uso de informações privadas, informações que estabelecem contexto. Então, o que isso permite? Permite que agora, ahorita, o cliente não necessita mais treinar toda vez seus modelos. Com RAG, se saca um modelo muito conhecido, como, por exemplo, ChatGPT, versão 4.5, por exemplo. E através desse modelo, diz, mira, hace as respostas que estão sendo para meus clientes, pero não haga uso de informações públicas, e sim informações minhas, informações privadas de meu cliente, dê um contexto muito mais diretivo. É isso que a técnica de RAG hace para os algoritmos. E o que isso traz de benefício, não? Não necessita mais fazer treinamentos de los dados,
Los dados são todos, los dados são todos privados, as pessoas não têm acesso. Con RAG es posible disminuir mucho lo impacto que los LLMs poseen de muchas veces generar alucinaciones, como por ejemplo, alucinaciones serían respuestas que él cree que son correctas, pero en la realidad no son. Pero adentro de su algoritmo, con las informaciones que tiene, cuando genera la respuesta, se responde con tanta certeza que quien no conoce va a creer que la respuesta está correcta. Pero quando hacemos o uso de RAG com contextos, não necessita treinar mais esse LLM e esse LLM vai atrair as respostas com base nas informações que são corretas. Isso é grande challenge, grande câmbio no mercado e por isso que os LLMs agora todos estão sendo projetos. Eu não conheço uma companhia que esteja trabalhando com tecnologia, não importa qual seja, que não tenha um projeto de Generative AI. Não existe. Está pensando. Pode ser que não crees que estás, que tiene conhecimento, não crees que tiene a informação, pero quando pensamos a trabalhar e falar com esses clientes, todos eles, mira, me gostaria ser isso. Mira todo o poder que essa solução pode me ajudar em meu dia a dia, por exemplo, em minha rotina. Então, em minha rotina. Então, é o tema do momento. Com certeza é uma revolução de como trabalhamos com as soluções em mercado e está atraindo muita visibilidade para as pessoas, trazendo muita produtividade. Então, é uma solução realmente assim que está traindo câmbios muito grandes em todo o mercado. E Elastic, por sua vez, conhecemos toda a parte de RAG e conhecemos a parte de LLM. Elastic é praticamente essa bridge, não? Essa ponte entre os dois. É onde com Elastic é possível disponibilizar a informação para o LLM fazendo uso de RAG, pero com informações específicas dentro do cliente, com toda a segurança, com toda a integração com as soluções de segurança que possuem. Então, te permite atrair, te permite trabalhar com Generative AI de uma forma muito mais segura, muito mais tranquila. Déjame ver aqui, não sei se não é. Então, só para fazer outro complemento que tenho aqui acerca de Elastic em esse sentido. Elastic hoje tem três maneiras distintas de trabalhar com Elastic quando falamos de Generative AI. A primeira é Elastic como uma base de dados vetorial, onde uma solução externa hace o prompt, hace a integração com o serviço de LLM. Eu falo de serviço porque é o mais comum, não? Estamos falando de OpenAI, Elastic Bedrock ou Gemini da GPT. Então, teremos todas essas soluções públicas que muitos dos clientes já estão fazendo uso de serviço, porque quando estão fazendo uso de serviço, não necessita gerenciar o algoritmo, não necessita atualizar o algoritmo. Todas essas empresas fazem o trabalho para vocês acima desse serviço. Então, a empresa está criando o prompt, que é a interface de usuário. Essa interface de usuário faz integração com esses algoritmos de serviço e esses serviços fazem integrações com Elastic como uma base vetorial. Esse é o cenário 1. Cenário 2. Não me gustam os serviços públicos, não quero trabalhar com nenhum serviço público, essas empresas só querem ganhar plata de nós outros, não quero mais, não me gusta. Não me gustam esses algoritmos porque não tenho controle, não sei o que hace, tudo isso. Em Elastic é possível que se ponga os algoritmos desenvolvidos por qualquer pessoa, desde que esteja fazendo uso de Python Lang. E fazendo uso de Python Lang, é possível fazer o que dizemos de embedded desse modelo dentro de Elastic, não? Então, você põe esse modelo dentro de Elastic e Elastic faz o gerenciamento de todo o modelo. Então, em esse cenário, o cliente não tem nenhuma plataforma ou nenhum algoritmo externo de LLM
hace la creación de su prompt y toda charla y comunicación es con Elastic solamente. Esse é o segundo cenário. Qual é o ônus e bônus aí desse segundo caminho? O principal ônus que temos aí é necessita ser o gerenciamento de los algoritmos. O algoritmo se queda em responsabilidade da pessoa que está ponendo adentro do Elastic. Então, necessita ter um conhecimento um pouco mais de los algoritmos. Normalmente são data science, são pessoas que já desenvolvem modelos e estão aí um pouquinho mais certinho. Quando hacemos o uso de algoritmos que estão externos, como a primeira opção, já não necessita tanto conhecimento do algoritmo de LLM, mas fazer o uso e, obviamente, se querer em todo o trabalho e integridade que os grandes cloud providers fazem com todos os clientes, não? Essas são as duas maneiras. E a terceira maneira, essa terceira maneira é a maneira elástica de se fazer, fazendo o uso do AI Assistant dentro do Elastic, listo para ser uso. Essa terceira maneira solamente é possível quando está trabalhando com Elastic, não para trabalhar com outras soluções, porque dentro de Elastic há um prompt todo desenvolvido por Elastic, e esse prompt vai ser todas as respostas e comportamento com as informações que estão dentro do Elastic, ok? Então, esse é um ponto muito importante para que entendam. Então, não sei se todos estão familiarizados ou conhecem os benefícios que a AI gerativa está traindo aí para os clientes, pero toda a parte de análise de dados, onde hablamos de suporte, hablamos de hacer a búsqueda de uma informação mais específica e através dessa búsqueda de informações mais específicas, generar outros casos, generar conteúdos novos e tudo isso, melhorar, fazer a melhora da experiência do usuário, investigações, tudo isso é possível ser com Generative AI, e Generative AI vem aí traindo muita rapidez, capacidade e tudo isso. Elastic, por sua vez, o que hace dentro de todo esse ecossistema de Generative AI? Todas as respostas são acuradas, relevantes, acionáveis e seguras. Todas com contexto, ok? É aí que Elastic realmente hace toda a transformação da informação e hace a entrega dessa informação para os algoritmos de Generative AI ou de LLMs. Resli, como eu dije, é a plataforma central de Elastic e só hice o cambio de nome quando todas as features de Elastic foram consolidadas em el mesmo algoritmo, em la mesma engenharia, e com isso hacemos o uso, renomeamos a nomenclatura, ou ponemos aí uma nomenclatura que seja mais correta com a função que Elastic faz, que é o RESM. Abaixo aqui temos uma outra solução que chamamos de ELSER, que basicamente é o algoritmo de LLM de Elastic, que Elastic desenvolveu para seus clientes e se pode fazer uso desse algoritmo para tudo, para soluções externas e tudo. Pero qual é o único ponto ahorita que todavia estamos trabalhando e não há listo em Elastic? É que ELSER solo habla inglês. Não entende outras linguagens todavia. Então, por isso que ELSER está crescendo muito em estados, pero quando falamos de Latinoamérica, por exemplo, já não há tanto uso, porque não temos de forma nativa toda a linguagem em espanhol ou em português, por exemplo. Pero há maneiras aí e há certas estratégias que é possível fazer para que tenha essa integração em português, pero em português ou espanhol, pero por todo o esforço que há, é mais fácil fazer o uso de um algoritmo que está em Hugging Face ou ChatGPT ou algo desse tipo, porque eles já compreendem todas as duas linguagens, não? Então, isso queda muito mais tranquilo. Basicamente, aqui é um sumário de tudo que o Wesley faz hoje para nossos clientes, inclusive se já estão sendo uso de Elastic, está disponível
se está em la versão 8 para arriba, com certeza já estão todas as features aí. Se está na versão 7, todavia não. Por exemplo, temos casos que não há AI Assistant, provavelmente a versão de hacer los embeddeds de modelos é mais vieja, não? Então, há uma série de melhoras que hicimos em la versão 8. Então, se pode aí trazer um ponto de atenção é o quanto antes se podem fazer a migração para a versão 8, melhor. A solução traz muito mais benefícios, está com muitas correções, toda a parte de utilização de storage está muito boa e muitos de nossos clientes estão fazendo uso de Enterprise com 2 teras, 3 teras de informação de gestão diária e com um custo de benefício muito bom, custos muito interessantes. E quando falamos de uma solução que é a centralização de todos os dados, é muito importante saber que é possível escalar, crescer essa solução com um custo que não seja tão grande, não? Creio que é uma preocupação de muitos de nossos clientes. Basicamente, aqui é como o Elastic hace toda a parte de comunicação de RAG. Então, há a pergunta dentro do front, não? Da aplicação que hace a preparação de prompts. A informação, a pergunta chega ao algoritmo de LLM e, ao mesmo tempo, a pergunta hace uma query dentro de Elastic. E essa query traz todos os contextos que fazem sentido para dentro dessa consulta. E o LLM hace a organização das respostas, fazendo uso de contexto e a pergunta original. Bem, aqui há a arquitetura de uma forma, aqui há uma arquitetura de Generative AI estándar. Então, independente da solução que hacen uso em el mercado, vão seguir esses componentes. Então, é como um framework de Generative AI, onde, mira, se queres fazer a implementação de uma solução de Generative AI, necessita pensar em todos esses componentes, desde a parte de ingesta, os embeddeds de los modelos de maneira vetorial, onde vão estar armazenados os dados, toda a parte de orquestração e framework, toda a parte de gerenciamento e operação de los LLMs e qual o tipo de LLMs que vão a ser uso, não? De modelos abertos ou modelos proprietários. A boa notícia é que praticamente se pode trabalhar em quase todos os componentes de que há das soluções. Hacemos algumas coisas de orquestração, mas obviamente não é o core do que gostaríamos de fazer, não? Então, aqui toda a operação de LLM, armazenamento de dados, embed de dados, estamos aí trabalhando, podemos fazer a importação desses modelos dentro de Elastic, é possível fazer a monitoração de tudo isso. Então, Elastic está aí muito preparada para suportar todo esse tipo de arquitetura que Generative AI necessita. Bem, eu já estou chegando a 35 minutos de apresentação. Eu tenho que me quedar mirando aí, porque muitas vezes empiezo a falar muito rápido, ou estou em um raciocínio e me perco aí de lo rato. Daqui a pouco vamos a chegar a 3 da tarde e estamos todos aí escutando Michel blá blá. Pero só haciendo um sumário aqui. Então, podemos com AI Assistant, por exemplo, de Elastic, fazer análise de alertas, fazer trabalhos com logs e eventos, fazer toda a parte de análise de data quality, ou qualidade dos dados, toda a parte de incidentes, análise de respostas dos dados, toda a parte de linguagem natural e operações de segurança, de seguridade. Então, toda essa análise ela se logra fazer e, com base nisso, acelera o MTTR, ou seja, o tempo de resolução de problema, aumenta a SLA, ajuda os clientes a terem um ambiente muito mais produtivo, melhor, com uma solução que está muito cerquita de que as unidades de negócio estão buscando, não? Então, isso que o AI Assistant hace muito. Essa é a arquitetura de Elastic, já falamos de tudo isso, pero puse aqui para que todos vejam mesmo, não? Toda a parte dos casos de usos,
todas las funcionalidades que tenemos adentro de la solución. Somos una solución totalmente agnóstica a los entornos, o sea, se puede hacer uso en cloud, puede hacer uso en ambientes on-premise, es posible hacer soluções mistas, ¿no? Entonces, que estén tanto na nuvem como ambiente on-premise. Hacemos a ingesta de qualquer tipo de dados, qualquer um, não estruturados, semi-estruturados, estruturados. Trabalhamos aí com toda essa parte analítica, aplicando toda a parte de machine learning dentro do core, como também traindo features de machine learning, inteligência artificial para o cliente poder aí manejar da maneira que queiras. E, obviamente, se trabalhamos muito bem com os dados, temos que ter uma plataforma que também enseña os dados e as informações de uma maneira muito sencilla e rápida, ¿no? Então, é aí que temos toda a parte de visualização e automação com integrações com outras soluções, como ITSM, soluções de ITSM como ServiceNow, Jira, outras plataformas de comunicação, por exemplo, como Teams, como Google Hangouts e outras soluções que estão aí sendo usadas em mercado, não? Bem, vamos para uma parte mais interessante aqui, não? Como isso faz o funcionamento disso em la prática. Então, hablamos de Elastic, a situação de Elastic, o momento de Elastic, de grande momento que Elastic tem com toda a parte de AI generativa. Hablamos de LLMs, hablamos de toda a parte de RAG, como a RAG está aí traindo todo o contexto de uso de LLMs para as informações que são privadas, todo o uso de AI Assistant, todos os benefícios que Elastic está traindo. Então, vamos a ver um pouquinho como é na prática o uso. Opa, ¿una pregunta? Ok, no, gracias, Michael. Vamos a platicar del acompañamiento Ventus y dejamos el demo Perfecto, al final. perfecto. Sí, no hay problema, Que no hay comparta, problema. Ciel. Gracias, Daniel, por tu pregunta. Comentábamos al inicio que al final vamos a responder. Ahorita vamos a platicarles un poco qué es, quiénes somos en Ventus, qué tipo de acompañamiento les podemos dar para apoyarlos en las implementaciones con Elastic y las capacidades sobre el tema de IA. Después regresamos con Michael para que nos presente el demo y al final vamos a dejar ahí las preguntas que tienen, ¿no? Como quiera, aquí vamos registrando la pregunta. Digo, muy rápidamente comentarles, en Ventus Technology somos una empresa que tiene ya 21 años en el mercado, somos especialistas en tecnologías de la información y tenemos 7 años de ser partners canal de Elastic y donde hemos trabajado en conjunto varias implementaciones. Los servicios que ofrecemos es la parte de analítica y Big Data, el tema de Business Intelligence, tenemos un área de inteligencia artificial, temas de RPA, Low Code y DevSecOps, y ya en servicios tradicionales el tema de Staff Augmentation, fábrica de software, capacitación y el licenciamiento con la parte de Elastic como veíamos ahorita, y bueno, el tema de DevSecOps con GitLab y Sonator. Entonces, los voy a dejar con Asiel León. Asiel es uno de nuestros especialistas en inteligencia artificial, también es científico de datos. Asiel cuenta con maestría también en inteligencia artificial, tiene ya más de 5 años trabajando en proyectos relacionados con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, adelante, Asiel. Gracias. Sí, gracias, Edgar. Bueno, como área de especialidad aquí en Ventus Technology, de lo que corresponde a inteligencia artificial y ciencia de datos, digamos, nuestros enfoques van orientados al desarrollo de modelos predictivos, análisis de datos y Big Data, procesamiento de lenguaje natural, consultoría y estrategia en inteligencia artificial, desarrollo de aplicaciones personalizadas referentes a inteligencia artificial. Y como algo nuevo que hemos implementado también es lo que corresponde a la IA generativa. Y en cuanto a las capacidades que tenemos y que en experiencia y que hemos hecho con ya varios clientes de distintos sectores, de distintos giros, tenemos las capacidades de observabilidad, que se hace esto mediante el APM, que es el Application Performance Monitoring. Y lo hacemos con estas funcionalidades, estas capacidades, que es la identificación de anomalías, es decir, detectar
comportamientos irregulares que pueda haber en los datos. Y esto lo conectamos con el mapeo de dependencias de servicio, que básicamente a partir de estos comportamientos irregulares nosotros podemos saber qué dependencias están arrastrando ahí nuestros servicios, nuestros aplicativos. Sí, y esto lo orientamos también con la optimización de código de aplicaciones. Eh, es decir, Elastic utiliza lo que es el OpenTelemetry, donde podemos detectar fragmentos, donde podemos detectar bloques de código, no sé, algún caso específico de mi aplicación que está ocasionando, puede ocasionar alguna irregularidad, alguna anomalía. Y también nos lleva a lo que es el análisis de causa raíz, donde nos enfocamos en dos cosas principalmente, que es el MTTD, que es el Mean Time to Detect or Discover, o en español, que es el tiempo de promedio de detección, y no nada más de detectarlo, sino resolverlo, que es el otro enfoque, que es el MTTR, ¿sí? Entonces, ya a partir de aquí podemos llevar también un monitoreo de la experiencia del usuario final, que es el RU, es decir, monitorear de cerca cuál es la experiencia que está teniendo nuestro usuario, es decir, si en alguna aplicación que tengamos, él por ahí le da clic a un botón y hay un delay o en alguna parte de un aplicativo está trabándose, podemos nosotros llevar este control, este tracing de lo que está haciendo y mejorar la experiencia del usuario final. Sí, asimismo, también llevamos el monitoreo de la infraestructura, es decir, si dentro de nuestra arquitectura, de nuestra infraestructura de nuestros aplicativos, hay algún delay, algún servidor que tiene más sobrecarga que otro, tal vez un firewall, un balanceador de cargas. Toda esta observabilidad la podemos ver aquí en Elastic a través de la APM, ¿sí? Y finalmente la unificación que es el de APM de los logs, de las métricas, de las trazas, donde la idea es tener unificado toda esta información en un solo lugar y tener la observabilidad de una manera pues más precisa, más cerca y toda en una misma plataforma. Y en cuanto a capacidades, ahora sí en el área de seguridad, se hace a través de lo que es el SIEM, que es el Security Information and Event Management, donde en relación con el APM, lo que buscamos también es integrar todas las fuentes en un solo lugar, las fuentes de, no sé, logs de servidores, logs de firewalls, y poder tenerlas en el mismo lugar para poder detectar las amenazas en tiempo real. Sí, aquí aprovechamos las capacidades de Elastic, del streaming de datos que tienen, y podemos incluso aplicar ya estos niveles, como decía Michelle, en un principio, inteligencia artificial que nos permite entender amenazas que pueden estar sucediendo y que a pesar a veces de que puedas no tener un especialista en seguridad, mediante la IA puedes entender a alguien que no tiene esa especialidad, puede entender qué está pasando, ¿no? Y finalmente, pues lo que buscamos es una visibilidad completa de la seguridad, y poder ver todo lo que ocurre en nuestros sistemas, en nuestros aplicativos. Y en cuanto a capacidades operativas, pues hemos apoyado y tenemos suficiente experiencia en el redimensionamiento y optimización de arquitecturas de Elastic, es decir, con esto nuevo de inteligencia artificial, hay clientes que dicen, ¿sabes qué? Me interesa implementar el módulo, ¿no? de Machine Learning, donde yo pueda hacer uso de esta inteligencia artificial. Entonces, apoyamos en la parte de escalamiento, de mejora de estos nodos también en la implementación, upgrade y migración basados en mejores prácticas. Implementación, pues alguien que recién no tiene nada y quiere iniciar en esta parte de Elastic, apoyamos con eso, damos el seguimiento. En el upgrade también, tal vez tienes una versión, ya estás manejando Elastic, tienes una versión específica, pero no es la más reciente, ¿no? Y quieres hacer un upgrade también. Y migración, tal vez ahorita estás on-premise y quieres pasar a la versión cloud porque es más robusta, puedes escalarla más fácil, más flexible, también sin problema lo podemos hacer. Y tal vez no migración necesariamente de on-premise a cloud, puede ser migración de un tier de suscripción de Elastic, por ejemplo. También en la integración de eventos de aplicaciones. Si tienes varias aplicaciones que quieres tener observabilidad o ver más detalle de lo que está sucediendo, pero no tienes la suficiente capacidad para implementar un APM completo, también se puede hacer aquí.
Apoyamos el análisis y visualización en dashboards mediante Kibana, donde puedes ver tus datos de una manera más gráfica, de más estadística. También en el soporte y mejoramiento de performance de búsquedas, aquí ya enfocamos un poco la funcionalidad o la capacidad de lo que es el search, donde pues están las búsquedas tradicionales, pero ya, como decía Michelle, están nuevas formas, ¿no? De búsquedas vectoriales, también búsquedas semánticas, búsquedas con inteligencia artificial, que pues pueden dar un mejor resultado, ¿no? En cuanto a tus aplicaciones. Mm, También la integración de fuentes como archivos y o logs, es decir, si ya a lo mejor tú tienes ahí alguna integración con Elastic, pero te está faltando una fuente adicional que no habías contemplado, pues se puede integrar sin ningún problema. También la asistencia para configurar opciones ya más avanzadas, como puede ser el Index Lifecycle Management, data streams, alerting, también ingestas de grandes datos, todo esto se puede hacer sin problema y podemos apoyar la limpieza de datos, ya sea antes, durante o después de la ingesta o de que ya tienes tus datos ahí, también se puede hacer. Y finalmente la unificación de registros, donde el objetivo es que a partir de estos registros tú puedas tener una visibilidad, no sé, de varios clientes, de varios jugadores importantes dentro de tu negocio para que te ayude a tomar decisiones más estratégicas. Y bueno, estas capacidades que se mencionaron se han aplicado y hemos trabajado en varios sectores, en varios giros, iniciando por el financiero y de seguros, también en el sector académico, hemos trabajado para empresas de servicio, para el gobierno y para empresas de consumo masivo. Y ahora sí, capacidades específicas que corresponden a lo que es inteligencia artificial en Machine Learning. Tenemos el desarrollo de modelos predictivos, tenemos la detección y análisis de anomalías en series de tiempo también, que pues a través de datos históricos tú puedes tener más insights y poder accionar mejor, a poder hacer medidas preventivas antes de que puedan suceder. Y está la integración de modelos de machine learning con Elastic, como decía también Michelle, si ya tú tienes a lo mejor un equipo de inteligencia dentro de tu empresa y tienes tus modelos, pero los quieres meter a Elastic para que puedan hacer inferencia, también se puede hacer sin ningún problema. Y a su vez la optimización de modelos y pues el rendimiento. En cuanto a la parte ya generativa o Generative AI, está la integración con la IA generativa incrustada que ya trae Elastic, pero también se pueden implementar soluciones RAG, que es el Retrieval Augmented Generation, donde explicaba Michelle, básicamente lo que buscamos es que tú puedas hacer uso de esta IA generativa, generar contenido, hacer uso de modelos de LLM con tus datos y lo más importante pues es que están seguros, están dentro de tu clúster, ¿no? Entonces puedes hacer uso de esto mediante una arquitectura RAG. Y como capacidades adicionales, pues está el desarrollo de dashboard y visualizaciones interactivas también orientadas ahí en Kibana y el soporte técnico y mantenimiento de modelos, donde lo que buscamos es que estos modelos siempre estén trabajando de manera óptima y pues se adapten a las necesidades que puedas tener. Y eso es lo que ofrecemos aquí en Ventus. No sé, Edgar, si aquí ya Sí, sí, pasamos con no, el demo. muchas gracias, Asiel, y regresamos con Michelle para el demo que nos va a presentar. De acuerdo. Adelante, Michelle. Ah, perfecto. Primeiramente, perdão aí, eu me olvidei que tinha que fazer um stop aí no meio da apresentação. Voy a compartir mi pantalla, entonces, ahí regresando para la parte de la demo. 5 minutos de demo no es nada mucho que vamos a hacer, pero más para que entienda de toda la capacidad y el poder que Elastic trae ahí con la parte de AI generativa y trabajo, ¿no? Entonces, aquí está la carita de Elastic. Si vamos
adentro, por ejemplo, voy a hacer un caso de uso más específico para seguridad, porque voy a enseñar una nueva feature que tenemos en la versión más reciente, pero es posible hacer uso do AI Assistant para todo, ¿no? Para todo o caso. Voy a poner aquí en seguridad y ir a la parte de alertas. Entonces, para quien já trabalha com Elastic em la parte de 100, sabes que aqui é a parte onde temos todos os alertas, é todo el lugar em que o analista se queda grande parte de seu tempo fazendo análises para entender o que está passando de problemas de segurança em seu entorno, não? Então, hace análise de cada um dos alertas que chegam com base nas regras de MITRES e todo. Então, qual é o trabalho normal de um analista de segurança? Em pensar a ser análise de por de todos esses alertas para entender se são alertas reais, de verdade, se realmente é um problema, se não é um problema e todo isso, não? Então, imagina que a quantidade de alertas, vou deixar 100 grupos aqui, não? Então, mira a quantidade de alertas que empiezam em sua pantalla e que os analistas necessitam fazer análises para entender o que está passando em seu entorno, não? Com informações, obviamente, buenas, que estão aqui, se há risco pequenos, altos, críticos, médios, pero há a necessidade de fazer análise de cada um desses alertas. Elastic ha desenvolvido uma nova feature que, inclusive, foi apresentada em el último RSA, que se chama Attack Discovery. Quando se clica em Attack Discovery, através de algoritmos de LLM, aqui em lado direito você pode fazer a configuração de qual algoritmo lhe gusta fazer uso. Você pode ser algoritmos internos, poderia ser uso de algoritmos externos. Aqui, por exemplo, temos algumas configurações de OpenAI, algumas configurações de Amazon Bedrock, que são os serviços dos cloud providers, e com base em esse algoritmo, a ser análise do que está passando em todos os alertas que ponemos aí, que estão lá, disponíveis e que está passando. Então, por exemplo, se eu elegir aqui Opus Cache, automaticamente aqui, ele já hizo uma análise de todos os alertas que estavam aí, foram mais de 100 alertas que hizo análise, e empieza a identificar o comportamento do que está passando em essa análise. Então, a primeira coisa que hace é essa, mira, há múltiplos indicadores de uma atividade maliciosa que foi detectada em um host Windows e Linux, que possuem arquivos de execuções que são suspeitos, que fizeram análise da rede, que fizeram exfiltração de dados, muitas tentativas. Então, ele já puse aí em la pantalla uma análise do que é toda essa consolidação de alertas que hizo a análise. E aí, empieza a detalhar cada um dos componentes. Eu encontrei um arquivo aí malicioso que se chama K7Y4, com os eventos X, com o host Z e com o usuário James, por exemplo, que está aqui. Me gostaria entender um pouco mais como foi a execução do usuário James. Faço o clique em cima de seu nome, já vem lá o tipo de análise em cima arriba dele, quantos alertas são, quais são os scores acerca desse alerta, quando foi que foi visto a primeira vez, a última vez, qual é o sistema operativo, e se querem saber quais as ações que esse usuário hizo dentro do host, se clica em View Risk Contribution, e automaticamente empieza a dizer quais foram as regras que detectaram as ações dele. Então, aqui, port scan, documentos com comportamentos fora do padrão, fora do standard, isso ele usa do programa Officer carregando DLLs e outras coisas. Então, já traz toda a análise que um analista necessitaria ser aqui para cada um desses alertas em separados,
já hace uma análise consolidada de todo isso e traz quais foram as informações encontradas, quais são as ações que se deve tomar. Mira, ok, agora sei o que está passando com esse usuário, pero me gostaria, não sei, talvez fazer talvez a ser alguma pergunta, entender um pouco mais o que está passando, né, em esse alerta, em esse usuário. Então, você pode fazer um clique aqui em View, em AI Assistant. Quando você faz o clique, automaticamente já se viene todo o sumário da análise que foi feita. E aí, em linguagem natural, por exemplo, quantas vezes ele user James Spiteri is login em el server, por exemplo, em el servidor SRV Nix, alguma coisa. E aí, empeço a indagar as informações para ele assistente, e o assistente empeça a me trazer maneiras de encontrar as respostas que estou buscando. Por exemplo, em esse caso aqui, poderia, porfa, traduzir a resposta em inglês. E já se, necessito, por exemplo, ah, deixa-me pensar aqui um, um outro ponto que poderíamos aqui, por exemplo. Puedo hacer una pregunta diciendo, mira, no sé si todos que están aquí conocen, pero en la versión 8 para arriba, después de la 12, que fue lanzada en septiembre, por ejemplo, tenemos todas las queries de ESQL, que es una nueva lenguaje adentro de Elastic que nos permite hacer análisis mucho más interactivas, real time, y haciendo transformaciones a real time. Entonces, yo puedo hacer una pregunta para ele assistente, e assistente já me traz como seriam as queries, como poderia ser analisados e tudo isso. Então, só para que eu não quero tomar muito mais tempo, pero aqui estamos trabalhando com toda a parte de AI Assistant dentro do Elastic, onde se pode fazer análise de todo o entorno dentro do Elastic, de informações que são... Mira, em essas informações que estão vindo aqui, são informações de los hosts que estão dentro do Elastic. Informações privadas do usuário, de acesso de las informações que estão chegando em Elastic. Não são informações públicas. Não são informações sendo uso de contextos abertos, são contextos cerrados, não? Contextos específicos, como Aziel explicou em la apresentação dele, sendo uso de RAG, pero de uma forma interna dentro de Elastic. É isso que muitas das soluções que são públicas ou de soluções que estão sendo desenvolvidas por outros clientes estão buscando fazer com Elastic. Fazer o uso de Elastic para atrair informações privadas e trazer esse contexto para respostas mais assertivas e mais corretas para as perguntas que estão sendo. Ok? Basicamente era isso que eu tinha aí para ensiná-los. Se queiram, aconselho a hacer uso de Elastic Trial. Elastic tem um trial público, onde você pode adentrar, fazer a criação de um cluster pequenito, onde se pode pôr informações, fazer uso de ESQL, AI Assistant e todas as features que temos disponíveis dentro de Elastic para ver todo o seu funcionamento. E se necessita ser uma prova de conceito, uma análise mais específica, aí toda a expertise da equipe de eventos e com nosso suporte e nosso apoio também, estamos totalmente disponíveis para apoiá-los no que necessitam.
Obrigado. Muchas gracias, Michelle. Sí, les vamos a mandar un correo de agradecimiento y de seguimiento, donde, como comenta Michelle, podemos agendar alguna sesión donde les podamos ayudar a hacer algún demo, prueba de concepto y que bajen algún trial que está disponible y que puedan empezar a probar la posibilidad que buscan. No sé si Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que podemos pasar ahora a esta sesión donde si hay algo que quisieran que les aclararan, que les dijeran, con mucho gusto tienen aquí a Ciel, a Michelle, incluso a Ricardo, que les pueden ayudar a responder sus dudas. había una pregunta de Daniel, pero ya vi que en el chat la contestó Michelle, entonces no sé si parece que ahí quedó claro, o si hubiera algo, Daniel, que quisieras todavía precisar sobre lo que preguntó Michelle, con gusto. Dice Michelle, ¿existe algún documento o workshop para configurar la parte de inteligencia artificial generativa? Hay, te- tenemos muchos en la realidad, ¿ok? Hay dos maneras más cerquitas. Tenemos el blog oficial de Elastic, Elastic Blogs, donde hay toda la parte de hacer la configuración de AI generativa, hacer uso de LLMs que estão disponíveis, por exemplo, em OpenAI, fazer a integração com OpenAI e aí fazer o desenvolvimento de um prompt que pueda fazer essas consultas. Esse é um caminho e é público. Um outro caminho muito interessante que muitos de nossos clientes les gustam é pode chamar nós outros Elastic Eventos. Podemos fazer um workshop específico para vocês, não, específico para o cliente, donde se pode aí fazer um workshop de 4 horas, mais ou menos, acerca de como trabalhar com AI generativa dentro de Elastic. Então, é um workshop totalmente, normalmente, muito mais exclusivo, dependendo do cliente e tudo isso. Então, são casos que você pode trazer para a equipe de eventos a fazer uma análise com nós outros e podemos chegar a ser esse tipo de workshop muito mais específico para o cliente e para uso donde se hace todo o uso de Google Colab, por exemplo, que é a plataforma para ser a parte de código, e aí hacemos as integrações com Elastic e ensinamos desde todos os contextos, os conceitos de busca, não? Busca textual de texto, busca semântica, busca vetorial, por como os algoritmos fazem uso de nós outros, fazer a criação de uma mini aplicação para fazer esse tipo de consulta e tudo isso. Então, esses são dois caminhos que podemos fazer. E creio que mais adelante vamos a ter mais notícias acerca de trabalho que Elastic está fazendo com AI generativa e provavelmente vamos a ter mais workshops específicos falando de AI generativa. Então, se quedem aí com atenção porque vamos a ter mais informações pronto. Gracias, Michelle, de acuerdo. ¿Alguien más que tenga por ahí alguna otra pregunta, comentario? Dice, ¿se puede configurar la inteligencia artificial generativa para que me responda sobre mi knowledge base? ¿Se necesita algo en especial? Não, a única provavelmente a base de conhecimento que tem está em alguma solução, como Confluence, por exemplo. Há muitos que têm sua solução de base de conhecimento dentro de Confluence, outros põem em outras bases e tudo isso. Não há problema nenhum. O que hacemos é fazer a criação de um REST pipeline, onde se hace a ingestão de los dados que estão em essas bases para dentro de Elastic. En ese proceso se embeda todas las informaciones, haciendo la creación de vectores, y ahí arriba de eso se elige si quieren hacer
o uso de algoritmos que estão no Hangface, por exemplo, que são algoritmos abertos e disponíveis para cada pessoa ser uso, ou se vão ser uso de algoritmos proprietários, como, por exemplo, OpenAI, da Bedrock, AWS Bedrocks ou outro. Pero é muito sencillo. Gracias, ¿Alguien Michelle. alguien más tiene alguna otra Gusto. pregunta? De qualquer maneira, estou poniendo aqui em chat o link para nosso blog, que se chama Elasticsearch Labs, donde há muitos que são contenidos criados por nós outros arquitetos, engenheiros adentro de Elastic, e que têm muitos artigos acerca de Generative AI, de step by step de como fazer as coisas, de tudo isso, não? Então, creio que é conteúdo muito importante e que vai apoiar vocês aí muito. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Me parece que ya no hay más preguntas. Eh, Pues de nueva cuenta, reiterarles que les agradecemos que se hayan tomado el tiempo de acompañarnos en este evento virtual. Vamos a estar dando seguimiento a sus peticiones, van a estar recibiendo comunicación tanto del lado de Ventus como de Elastic y pues bueno, nuevamente muchas gracias. Estén pendientes y de nuestras comunicaciones, de todas las actividades que tenemos y va a ser un gusto poder atender sus solicitudes personalmente, bueno, de manera específica y personalizada a través del equipo, ¿vale? Eh, ¿Alguien quiere cerrar con algo más, Edgar? No, sería todo. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos. Gracias, Michelle. Gracias, Asiel, por sus presentaciones y seguimos en contacto. Por ahí van a recibir el correo de agradecimiento y seguimiento. Perfecto. Muchas gracias a Perfeito. todos. Que tengan buena semana. Graças a todos. Buenas Gracias. tardes. Adiós.